Você já sentiu que sua casa está desabando sobre você? Que por mais que você limpe, organize ou mova coisas, tudo continua apertado, bagunçado e sem espaço para respirar. Se você mora em uma casa pequena, sabe do que estou falando. É frustrante, cansativo e chega um ponto em que você simplesmente quer sair correndo. Mas não deveria ser assim. Hoje vou te compartilhar 10 técnicas de armazenamento que quase ninguém usa na América Latina. São ideias estranhas, pouco conhecidas, mas tremendamente eficazes para transformar seu espaço. Não estamos falando das típicas prateleiras ou gavetas debaixo da cama. Não. Isso é outro nível. Primeiro, os tetos úteis. Isso mesmo, como você ouviu. Primeiro, quero que você olhe para cima. Sim, agora mesmo. O que você vê? Provavelmente um espaço vazio, completamente desperdiçado. Aquele pequeno trecho entre a parte alta da parede e o teto, que não serve para nada, ou pelo menos é isso que pensamos. E é ali que você pode ganhar espaço sem sacrificar metros quadrados de piso nem sobrecarregar seus móveis. O que a maioria das pessoas não sabe é que os tetos são uma zona estratégica em casas pequenas. E não estou falando de instalar estantes gigantes nem nada que passe a sensação de clausura. Refiro-me a prateleiras finas, flutuantes, que percorrem as paredes a uma distância de uns 20 a 30 centímetros do teto. O truque está em instalá-las logo acima do campo visual, de modo que só se percebam se você decidir olhar para cima. Em banheiros pequenos, essas prateleiras são perfeitas para colocar toalhas enroladas, potes de vidro com algodão, sabonetes ou papéis extras. Você pode usar caixas decorativas de vime ou de tecido, que além de bonitas, ajudam a manter tudo organizado e fora da vista. Ninguém suspeita que atrás de uma caixa bonita há refis de shampoo, artigos de limpeza ou remédios. Na cozinha funciona igualmente bem. Imagine ter uma prateleira alta onde você possa colocar potes herméticos com arroz, macarrão ou cereais, ou até os eletrodomésticos que você só usa de vez em quando, como a batedeira ou o espremedor. Coloque-os em caixas ou cestos com tampa e esqueça de tê-los atrapalhando na bancada ou nos armários baixos. E não serve apenas para armazenamento prático. Em corredores ou salas pequenas, você pode instalar uma prateleira perimetral, contornando todo o bordo superior do cômodo, e ali colocar livros, porta-retratos, enfeites ou plantas artificiais. Isso dá um toque decorativo e sofisticado, e ainda permite liberar espaço de outros móveis mais baixos. O melhor de tudo é que ninguém costuma olhar para cima. É um espaço fora do radar visual. Então, mesmo que você tenha caixas, potes ou o que quiser ali em cima, não gera bagunça visual nem sufocamento. Claro, é importante manter tudo com uma estética mais ou menos uniforme. Escolha caixas da mesma cor, potes de um mesmo estilo ou coloque etiquetas bonitas. Assim, quando alguém resolver olhar para cima porque sim, mais cedo ou mais tarde alguém vai tudo parecerá organizado e pensado. Outra vantagem dessas prateleiras altas é que não ocupam espaço de piso nem interrompem a circulação. Não importa se sua casa tem apenas 40 metros quadrados, o teto sempre estará ali, esperando para ser aproveitado. Além disso, são econômicas. Você pode usar tábuas recicladas, madeira pintada ou até prateleiras pré-fabricadas de lojas de utilidades para o lar. Só precisa de algumas cantoneiras resistentes, buchas para a parede e pronto. Uma tarde de instalação e você ganha metros quadrados invisíveis. Se quiser levar isso para outro nível, pode colocar iluminação de LED por trás ou debaixo da prateleira, criando um efeito de luz ambiente à noite. Assim, além de armazenar, você soma um detalhe estético que faz sua casa parecer mais acolhedora e moderna, sem que ninguém suspeite que ali em cima estão seus papéis de Natal, enfeites de temporada ou o kit de costura que você nunca encontra. Essa técnica é tão pouco usada na América Latina que quase nenhuma casa de tamanho médio ou pequeno a possui, e no entanto, em países como Japão ou Noruega é uma prática comum há décadas. Porque onde falta espaço, é preciso aprender a olhar para onde ninguém mais olha. E esse lugar é, literalmente, acima da sua cabeça. Antes de continuar, como sempre, convido vocês a se inscreverem no canal se ainda não são inscritos e apoiar o vídeo com um like. Como presente, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, vou deixar um planner de organização diária para um lar impecável 100% grátis, espero que aproveitem. A segunda técnica são os rodapés falsos. Essa segunda técnica é daquelas que, quando você ouve, se pergunta como ninguém pensou nisso antes. Os rodapés,
aquelas tiras finas de madeira ou PVC que percorrem a parte inferior de todas as paredes de uma casa, não têm nenhuma função real além de cobrir a junção entre o piso e a parede. São praticamente decoração. Mas e se esse espaço, que percorre toda a sua casa como uma estrada silenciosa, pudesse se transformar em armazenamento oculto? A ideia é simples, mas genial. Você retira o rodapé convencional e o substitui por uma pequena canaleta com tampa basculante ou deslizante. Esse espaço não é mais largo que 5 ou 7 centímetros, mas suficiente para guardar um monte de coisas que no dia a dia ficam rodando pela casa e que você nunca sabe onde colocar. É perfeito para guardar cabos, carregadores de celular, chaves reservas, cartões antigos, pilhas, papéis importantes e até dinheiro de emergência. Imagine não precisar mais encher gavetas com coisinhas pequenas e bagunçadas. Tudo aquilo que antes se acumulava em caixas ou cestos sem sentido, agora você pode distribuir de forma organizada ao longo das paredes. Além disso, por estar na parte inferior, é fácil de acessar e invisível para os outros. Ninguém imagina que ali existe um pequeno compartimento que percorre toda a casa. Em casas pequenas, onde cada centímetro conta, esse tipo de armazenamento camuflado não só aumenta espaço como também organiza visualmente. Ao não ter esses objetos dispersos por outros cantos, a casa fica mais leve, mais arejada. Você pode dividir os espaços dos rodapés falsos por setores, um para cabos e carregadores na sala, outro para papéis e recibos na sala de jantar, outro para ferramentas pequenas no corredor. Tudo organizado, fora da vista e sempre à mão. O melhor de tudo é que você não precisa fazer grandes reformas nem ter experiência em marcenaria. Existem canaletas de PVC que já vêm com tampa e são econômicas, fáceis de cortar e de instalar com parafusos ou cola especial para a parede. Se quiser algo mais elegante, você pode mandar fazer rodapés de madeira ocos, com dobradiça ou tampa deslizante. Eles podem até ser pintados ou revestidos da mesma cor da parede, para se integrarem completamente ao ambiente. Outra vantagem é que, se você mora em uma casa alugada, essa técnica é pouco invasiva. Você pode retirar os rodapés existentes e guardá-los, instalar o seu sistema de canaletas, e quando se mudar, recolocar os rodapés originais sem causar grandes danos na parede. Assim, você aproveita o espaço sem comprometer o estado do imóvel. Um uso extra que quase ninguém menciona é como esconderijo seguro. Como esses rodapés com tampa passam despercebidos, se tornam um lugar perfeito para guardar dinheiro, cópias de chaves ou documentos importantes em caso de emergência. Ninguém verifica rodapés. E muito menos imaginaria que existe um compartimento oculto ali. É uma técnica que em outros países é usada há décadas em trailers e apartamentos minimalistas, mas que na América Latina quase não se aplica. Por isso, é uma daquelas ideias raras, mas eficazes, que permite transformar um espaço morto em uma solução inteligente e discreta. Porque casas pequenas não precisam de mais metros quadrados, precisam de ideias diferentes. Terceiro, use portas ocas. Essa terceira técnica é uma joia esquecida. A maioria das pessoas vive com portas convencionais sem saber que, em seu interior, há um espaço completamente desperdiçado. Sim, é isso mesmo que você leu. As portas normais, aquelas que você abre e fecha todos os dias sem pensar, são ocas. E esse espaço oco pode se transformar em armazenamento oculto sem que ninguém perceba. Eu te explico como funciona. Existem organizadores planos e leves, feitos de tecido grosso, PVC ou até madeira compensada fina, que são colocados dentro das portas, entre a superfície externa e uma tampa ou fundo falso. Isso cria uma espécie de compartimento secreto no interior da porta, com bolsos, divisórias ou pequenas bandejas onde você pode guardar desde itens de limpeza até papelaria ou pequenas ferramentas. Pense em tudo aquilo que você normalmente guarda em caixas embaixo da cama, em prateleiras ou em cantos incômodos. Pilhas, chaves de fenda, fita adesiva, chaves Allen, carregadores velhos, papéis que você não pode jogar fora, mas também não sabe onde colocar. Tudo isso cabe em uma porta oca bem aproveitada. Você pode até ter um kit básico de primeiros socorros, um pacote de velas, fósforos ou lanternas para emergências. E o mais genial dessa ideia é que tudo fica completamente escondido. Ninguém imagina que, ao fechar uma porta de madeira lisa, há algo além do painel. Você pode instalar esse sistema na porta do banheiro para guardar produtos de limpeza, sacolas reservas ou papel higiênico extra. Ou na porta da cozinha, com pequenas prateleiras para temperos, envelopes de especiarias ou utensílios pouco usados.
Outra opção é colocar esses organizadores nas portas dos armários. Assim, você aproveita os dois lados, o interior do móvel e o interior da porta. Pode ter compartimentos para joias, perfumes, produtos de higiene pessoal ou o que quiser. Tudo organizado, ao alcance da mão e sem ocupar espaço extra nas prateleiras ou gavetas. O truque é manter tudo fino e bem preso. Não se trata de colocar peso demais, e sim de aproveitar para objetos leves e médios que geralmente bagunçam outros espaços. Além disso, estando tudo atrás da porta, não há poluição visual, não causa sensação de desordem e é totalmente funcional. Se quiser fazer você mesmo, pode fabricar esses compartimentos usando retalhos de tecido resistente, fixados com tachinhas ou grampos. Ou então comprar organizadores planos que já vêm prontos para pendurar. Você também pode instalar pequenas prateleiras de madeira fina parafusadas no interior da moldura da porta. E, se quiser se aventurar mais, pode cortar uma seção da porta e colocar uma tampa basculante ou deslizante que funcione como compartimento oculto. Em países como Japão ou Coreia do Sul, onde cada metro quadrado faz diferença, esse tipo de aproveitamento é comum. Aqui na América Latina, porém, quase ninguém faz. E, no entanto, é uma forma econômica, simples e totalmente discreta de ganhar espaço de armazenamento sem ampliar a casa nem sobrecarregar as paredes. E o melhor é que você pode escolher em quais portas fazer isso: banheiro, cozinha, armário, despensa, sala. Ninguém vai perceber nada, mas você saberá que tem metros de armazenamento oculto onde os outros só enxergam uma porta comum. A quarta é a parede magnética oculta. Essa quarta técnica é daquelas ideias que parecem tiradas de um filme de espião, mas que na verdade são incrivelmente práticas para casas pequenas. Consiste em transformar uma parede simples em uma superfície magnética oculta, sem que ninguém perceba, sem estragar a decoração e sem ocupar espaço extra. A ideia é simples: colocar uma chapa metálica fina, que pode ser de aço galvanizado ou qualquer metal ferromagnético, atrás de um quadro, uma imagem decorativa ou um espelho. Ninguém vê a chapa, mas você sabe que ela está ali, pronta para segurar com ímãs tudo o que quiser manter à mão, mas fora da vista. Pense por um instante naqueles objetos que sempre acabam rolando pelas gavetas ou sobre as mesas: tesouras, chaves, pinças, abridores de garrafa, clipes, cortadores de unha, bilhetes importantes. Agora imagine que tudo isso você poderia prender com ímãs atrás de um quadro decorativo na cozinha, no banheiro ou até na entrada da casa. Na cozinha, por exemplo, você pode colocar uma chapa metálica atrás de uma imagem decorativa e usar ímãs potentes para pendurar colheres medidoras, tesouras, abridores de garrafa, pequenos potes metálicos com temperos ou cravos da Índia. Tudo organizado, visível só quando você quiser e sem ocupar as gavetas nem bagunçar as prateleiras. No banheiro, você pode ter um espelho ou quadro decorativo sobre a pia, e atrás dele, uma superfície magnética para pendurar pinças de sobrancelha, cortadores de unha, tesourinhas, um abridor de cartas ou até um pequeno bloco de anotações magnético para lembretes. Ninguém vê. E você tem tudo à mão. O truque é usar chapas metálicas finas, de cerca de 0,5 a 1 milímetro de espessura, que não adicionem peso excessivo à parede e que você possa fixar com parafusos ou adesivo forte. Depois, basta colocar por cima um quadro de bom tamanho, um quadro de avisos, um tecido decorativo esticado ou até uma prateleira fina com fundo fechado. O importante é que visualmente não denuncie o que há atrás. Você pode ir além e colocar várias chapas pequenas em diferentes pontos estratégicos da casa. Por exemplo, uma ao lado da cama para pendurar os fones de ouvido, uma lanterna ou as chaves do quarto. Ou na área de trabalho, para pendurar clipes, bilhetes com ímã ou pequenas ferramentas. O interessante dessa técnica é que você pode personalizá-la o quanto quiser. Pode usar ímãs decorativos, pequenos recipientes de metal com ímã embutido ou até ganchos magnéticos que suportam até meio quilo de peso. Tudo depende do que você precisa guardar. E além de ser útil e discreta, essa técnica é muito econômica. As chapas metálicas podem ser encontradas em ferragens ou lojas de serralheria a baixo custo. Se não quiser furar a parede, você pode colar a chapa em um suporte de MDF ou madeira fina e fixá-la apenas com pregos finos ou fita dupla face ultra forte. O incrível é que na América Latina quase ninguém usa esse recurso. A gente se limita a prateleiras e gavetas, sem imaginar que uma simples superfície oculta pode resolver de forma elegante e organizada os problemas de espaço em cozinhas pequenas, banheiros minúsculos e quartos sem lugar para nada.
E essa é a mágica das casas pequenas bem planejadas. Aproveitar não o óbvio, mas aqueles espaços silenciosos e discretos que passam despercebidos, mas que podem multiplicar seu armazenamento sem adicionar mais móveis, sem quebrar a estética e sem gastar uma fortuna. Quinta técnica: bandejas giratórias sob os móveis. Essa quinta técnica é uma maravilha que em países como Japão e Alemanha é quase regra em casas pequenas, mas aqui na América Latina ainda é uma raridade. Consiste em instalar bandejas giratórias embaixo dos móveis, especialmente na cozinha e no banheiro, embora também funcione perfeitamente em armários, escrivaninhas ou móveis de lavanderia. Vou te contar porque isso muda completamente a forma como você aproveita os espaços difíceis. Todos temos aqueles móveis de canto ou armários baixos onde as coisas do fundo ficam praticamente enterradas. Toda vez que você quer pegar algo, acaba tirando tudo da frente, faz bagunça, perde tempo e muitas vezes até esquece o que tem guardado ali. É aí que as bandejas giratórias fazem sua mágica. São estruturas circulares ou semicirculares que giram sobre um eixo, permitindo mover o conteúdo com um simples giro de mão. Assim você consegue acessar qualquer coisa, até a que está no fundo do móvel, sem precisar mexer no restante. O mais interessante é que você não precisa se limitar a colocar apenas uma bandeja. Pode instalar várias, uma em cima da outra, separadas por suportes ou hastes, criando níveis de armazenamento giratório em um espaço que de outra forma seria escuro e desperdiçado. Na cozinha, por exemplo, você pode colocar bandejas giratórias embaixo da pia ou nos cantos dos armários baixos. Nelas, dá para organizar potes de tempero, latas, garrafas de óleo, utensílios pequenos, panos de prato ou produtos de limpeza. Tudo gira até você com um leve movimento, sem se agachar, sem bagunçar. No banheiro, funcionam perfeitamente dentro dos gabinetes sob a pia, onde sempre acabam se acumulando produtos esquecidos no fundo. Dá para colocar bandejas giratórias com cremes, produtos de higiene pessoal, absorventes, frascos de álcool, cotonetes, e evitar ter que revirar todo o gabinete sempre que precisar de algo. Se você é do tipo que faz artesanato ou trabalha de casa, essas bandejas também são ótimas para organizar materiais. Rolos de fita, marcadores, pinças, peças pequenas, você consegue deixar tudo organizado, à vista e à mão. E se acha que é difícil instalar, está enganado. Existem kits de bandejas giratórias que são vendidos em ferragens ou lojas online, e que você mesmo instala só com uma chave de fenda. Também dá para improvisar usando bandejas plásticas ou metálicas sobre pequenos rolamentos de esferas, que permitem que girem suavemente. Outra ideia é transformar bandejas de madeira ou plástico rígido em giratórias, colocando por baixo delas uma base de disco giratório daquelas usadas em mesas de jantar grandes. Esses discos suportam bastante peso e são instalados com apenas alguns parafusos. O melhor de tudo é que essas bandejas giratórias, além de funcionais, ajudam a manter a organização. Como tudo fica visível ao girar a bandeja, não se acumulam coisas esquecidas, nem produtos vencidos, nem objetos repetidos. Também evita quebrar frascos ao tentar tirá-los à força do fundo. E para completar, não é preciso modificar os móveis de fábrica. Você pode adaptar bandejas giratórias até mesmo em móveis antigos, armários de plástico, embaixo da escrivaninha ou em prateleiras abertas. De novo, uma solução simples, econômica e totalmente funcional que em nossas casas latinas quase ninguém conhece ou aproveita. Mas que, uma vez testada, você não quer mais viver sem. Porque transforma cantinhos caóticos e complicados em espaços organizados, acessíveis e, acima de tudo, práticos para o dia a dia. A sexta, e uma das minhas favoritas, os degraus gaveta. Essa sexta técnica, para mim, é uma das mais inteligentes e subestimadas. E eu não entendo como na América Latina isso não é mais comum. Trata-se de transformar cada degrau da sua escada em uma gaveta funcional. Sim, isso mesmo que você ouviu. Cada degrau se transforma em um espaço de armazenamento oculto, sem alterar a estética da escada e sem perder sua função. É como ter compartimentos secretos à vista de todos. Você já parou para pensar quanto espaço morto existe em uma escada? Todo esse volume que está embaixo e dentro de cada degrau fica desperdiçado na maioria das casas. E, no entanto, com apenas a instalação de um pequeno sistema de dobradiças ou trilhos deslizantes, você pode transformar esses degraus em gavetas práticas. O melhor é que existem sistemas pré-fabricados que não exigem obras nem desmontar a escada inteira. Você só precisa ter degraus com base de madeira ou MDF e colocar dobradiças tipo piano ou trilhos laterais,
dependendo do modelo. Já vi até adaptações caseiras usando trilhos de gaveta de escrivaninha ou dobradiças de baú. Funciona perfeitamente. Para que isso serve? Para tudo aquilo que você não precisa ter à mão todos os dias, mas que sempre ocupa espaço nos armários e complica sua vida. Cobertores de inverno, caixas de sapatos, álbuns de fotos, enfeites de Natal, ferramentas pequenas, mochilas, documentos antigos, brinquedos, revistas, itens sazonais, o que quiser. Se você tem crianças, pode usar alguns degraus gaveta para guardar brinquedos pequenos ou materiais de desenho. Se tem pets, pode reservar um para roupas ou acessórios de cuidado. Se tem uma escada que leva ao sótão ou ao segundo andar, pode organizar os sapatos nas gavetas dos degraus mais baixos e guardar cobertores ou roupas de cama nos superiores. Uma das vantagens desse sistema é que tudo fica escondido, sem alterar a ordem visual da casa. De fora, parece uma escada comum. Ninguém imagina que cada degrau guarda algo. Além disso, você pode personalizar os puxadores ou deixar os frontais lisos e abrir com um leve empurrão, tipo push. Outro benefício é que, por estarem em áreas de passagem, o acesso a essas gavetas é super prático. Não precisa subir em cadeira, nem abrir um móvel enorme, nem desmontar nada. É só puxar o degrau e pronto. O que mais gosto é que permite aproveitar metros cúbicos inteiros de armazenamento na vertical, em lugares onde normalmente não cabe nenhum outro móvel. Se você tem uma casa pequena de 2 andares ou um sótão, os degraus gavetas são ouro puro. E para quem aluga ou não quer modificar a escada, existem versões de gavetas modulares que se encaixam como caixas empilháveis em forma de escada, que podem ser usadas como degraus e compartimentos ao mesmo tempo. Ou ainda, você pode instalar apenas nos primeiros degraus, os mais acessíveis. E se tiver criatividade, pode até colocar luzes LED automáticas dentro das gavetas para acenderem ao abrir, ou dividir as gavetas em seções com organizadores plásticos ou de madeira. Esse tipo de solução existe há décadas em casas pequenas no Japão, Noruega e Escócia, onde moradias com menos de 50 metros quadrados são bem comuns. Mas na América Latina quase ninguém explorou isso, e é uma técnica incrivelmente útil, funcional e com muito potencial decorativo. Então, se você tem escadas em casa, esse espaço não deveria estar morto. Transforme-o em um arsenal de armazenamento discreto e prático. Você vai perceber como, de repente, sua casa se sente muito mais organizada, espaçosa e com mais metros do que realmente tem. 7ª dica: mesas de parede dobráveis com fundo duplo. Essa 7ª dica é daquelas que, uma vez que você vê, se pergunta por que não existe em todas as casas pequenas do mundo. Estou falando das mesas de parede dobráveis com fundo duplo. E atenção, não me refiro à típica mesinha dobrável de cozinha que sobe e desce. Esta é uma versão muito mais engenhosa e funcional que combina 2 soluções em uma. Trata-se de uma mesa que, quando está fechada contra a parede, parece um simples painel decorativo, uma prateleira ou até um quadro. Mas quando você a abaixa para usar, além de se transformar em mesa, ela esconde em seu interior um compartimento secreto, uma espécie de gaveta plana ou espaço oco entre a base e o tampo. Algo que pouca gente conhece e que, no entanto, multiplica a utilidade de qualquer cantinho. Por que é uma ideia tão boa? Porque, além de te oferecer uma superfície útil quando você precisa comer, trabalhar, passar roupa ou estudar, ela permite guardar coisas sem que ninguém perceba. E não estamos falando de um espaço enorme, mas sim do espaço ideal para objetos pequenos que sempre atrapalham em gavetas comuns. Por exemplo, na cozinha, você pode guardar ali talheres extras, jogos americanos, guardanapos ou receitas escritas. Na sala de jantar, pode colocar baralhos, cadernos, carregadores de celular, chaves ou até a apólice do seguro. Em um espaço de trabalho, dá para armazenar ferramentas manuais, réguas, lápis, cabos, documentos importantes ou materiais de papelaria que você não usa todo dia. O interessante é que esses compartimentos costumam ter entre 3 e 5 centímetros de profundidade, o suficiente para abrigar objetos planos, mas difíceis de guardar em outros lugares. E como estão dentro da própria mesa dobrável, tudo fica oculto quando a mesa é fechada. Existem versões pré-fabricadas dessas mesas com fundo duplo, mas também dá para fazer você mesmo usando 2 tampos de MDF ou madeira unidos por ripas laterais, criando uma espécie de caixa plana. Depois, é só colocar dobradiças resistentes para que se dobre contra a parede, e pronto. Você ainda pode decorá-la com vinil adesivo, espelho, quadro de cortiça ou pintura,
para que passe totalmente despercebida quando estiver fechada. Uma vantagem adicional é que você pode instalar esse tipo de mesa em áreas onde não cabe uma mesa convencional: corredores largos, varandas fechadas, terraços, lavanderias ou quartos pequenos. Ela ocupa zero espaço quando está dobrada, mas se transforma em uma estação funcional em segundos. E se quiser dar ainda mais funcionalidade, pode colocar pequenos divisores ou separadores dentro do fundo duplo para manter tudo organizado. Assim, você não acaba com uma gaveta caótica, e sim com um espaço organizado por categorias. Também é possível instalar um sistema de fechamento magnético ou por pressão, para que a mesa permaneça bem fechada e ninguém desconfie que há algo guardado atrás. E, na versão mais avançada, você pode incluir iluminação LED interna ou adaptá-la para conectar tomadas USB e transformá-la em uma pequena estação de carregamento discreta. Em casas pequenas, onde cada centímetro conta, esse tipo de solução faz uma diferença real. Não só resolve duas necessidades em um único móvel, mesa e armazenamento, como também traz ordem, discrição e funcionalidade para lugares onde antes havia apenas uma parede vazia. E o melhor, como não fica visível, você pode guardar coisas que não quer deixar à mostra, desde documentos importantes até ferramentas ou medicamentos, sem que ninguém saiba que estão ali. É uma daquelas ideias brilhantes que deveriam estar presentes em todas as casas pequenas da nossa região, mas que ainda são um segredo muito bem guardado. Oitava técnica: suportes dentro das janelas. Essa oitava técnica é daquelas ideias que parecem malucas no começo, até você ver funcionando. Trata-se de aproveitar a moldura superior das janelas para colocar suportes. Isso mesmo. Aquele espaço invisível logo acima de onde terminam as cortinas ou persianas, que normalmente não usamos para nada, pode se transformar em um canto de armazenamento suspenso, discreto e útil. A forma mais simples de fazer isso é usando barras telescópicas, como aquelas de cortina de banheiro, mas instaladas horizontalmente na parte superior da janela. Não precisa furar ou danificar nada, pois essas barras se ajustam por pressão entre as laterais. E ali você pode pendurar desde pequenos vasinhos, utensílios de cozinha, conchas, peneiras, saquinhos de tempero, até prateleiras penduradas de tela ou tecido para livros leves, brinquedos pequenos ou itens de escritório. O truque é colocar os penduradores na parte superior, onde não atrapalhem a abertura da janela nem o movimento das cortinas. Ninguém olha para cima ao abrir uma janela, e enquanto o espaço inferior estiver livre, ninguém percebe que há coisas penduradas ali. Em cozinhas pequenas, essa dica é sensacional. Você pode pendurar seus utensílios mais usados, ervas em pequenos vasos, colheres medidoras ou até potinhos com temperos. Fica tudo à mão, sem ocupar espaço na bancada nem nas gavetas. Em banheiros pequenos, você pode pendurar cestas de tela com maquiagem, produtos de cuidados pessoais, pentes ou toalhas de mão enroladas. Também dá para colocar plantas naturais que gostam de luz direta, como suculentas, jiboias ou pequenos samambaias. E em quartos, se colocar uma barra na janela, pode usá-la para pendurar organizadores de tecido ou prateleiras leves onde guardar livros pequenos, cadernos, acessórios, cabos de carregadores, fones de ouvido ou óculos de leitura. Já vi até pessoas pendurando mini luzes ou pisca-piscas de LED sobre a barra, criando um efeito visual acolhedor e funcional. O melhor dessa técnica é que ela é totalmente reversível. Se você se mudar ou quiser tirar, basta remover a barra telescópica e o espaço volta a ficar intacto. Além disso, não limita a entrada de luz nem atrapalha o uso normal da janela. Se preferir uma opção fixa, pode colocar pequenos ganchos adesivos na parte superior da moldura, que suportam de 1 até 5 kg, dependendo do modelo. Ali dá para pendurar sacolas reutilizáveis, cestas, plantas ou qualquer objeto leve que você queira manter fora da vista. Uma variação interessante é usar penduradores de corda ou macramê, para dar um toque decorativo boho ou natural, especialmente se for usar com plantas ou cestas de vime. Assim, além de funcional, você decora o ambiente sem carregar as paredes ou o chão. Essa ideia é muito comum em casas minúsculas da Europa e do Japão, onde cada cantinho é aproveitado, mas na América Latina quase ninguém conhece. É uma técnica barata, fácil de instalar e que dá espaço extra em lugares onde você jamais imaginaria guardar algo. E tudo isso sem sacrificar estética ou conforto. Aliás, depois que você faz isso em uma janela, percebe o quanto de espaço desperdiçamos todos os dias só por não olhar para cima. Nona técnica: divisores de gavetas reciclados com tubos de PVC.
A nona técnica é uma verdadeira joia para casas pequenas, porque pega algo tão comum e barato quanto um tubo de PVC e transforma em uma solução de organização inteligente que te garanto quase ninguém na América Latina está usando. A ideia é a seguinte: pegue um tubo de PVC, pode ser de meia polegada, 1 polegada ou até mais largo, dependendo do que quiser organizar, e corte em pedaços curtos, como rodelas grossas, de uns 7 a 10 centímetros de altura. Depois, coloque essas rodelas na posição vertical dentro das gavetas, lado a lado, até preencher o espaço. E pronto, você terá um sistema de divisores personalizado, firme, barato e totalmente ajustável. O melhor é que você pode adaptar a quantidade e o tamanho dos tubos à gaveta que tiver. Se for uma gaveta grande, dá para colocar tubos mais largos; se for pequena, use tubos mais finos. E nem precisa colar ou parafusar, pois o próprio peso dos objetos que você colocar dentro mantém tudo firme no lugar. Para que serve isso? Praticamente para tudo. Na cozinha, você pode usar os tubos para organizar temperos em potes pequenos, colheres medidoras, canudos reutilizáveis, espetinhos ou tampas. Cada objeto fica no seu próprio compartimento cilíndrico e não se mistura com os outros. No quarto, os tubos são perfeitos para organizar roupas íntimas, meias, cintos enrolados ou lenços. Em vez de ter tudo bagunçado em uma gaveta, cada peça fica dentro do seu compartimento e fica muito mais fácil ver e pegar o que você precisa sem bagunçar o resto. Em banheiros pequenos, você pode usá-los para guardar escovas, cosméticos, pentes, pinças, batons ou potinhos de cremes. Tudo fica separado, organizado e à mão, sem ocupar espaço extra. E em áreas de ferramentas ou no escritório, são uma maravilha. Você pode separar chaves de fenda, alicates pequenos, cabos enrolados, lápis, tesouras ou acessórios eletrônicos, evitando que se enrosquem ou se percam no fundo da gaveta. O mais interessante desse truque é que você pode personalizá-lo visualmente. Se quiser dar um toque mais decorativo, pode forrar os tubos de PVC com papel adesivo, tecido, tinta spray ou vinis decorativos, e transformá-los em pequenos cilindros elegantes que, além de organizar, embelezam suas gavetas. Outra vantagem: como os tubos de PVC são resistentes à água e à umidade, você pode usá-los sem problema em áreas úmidas como banheiros, cozinhas ou varandas. Eles não deformam, não enferrujam e são super fáceis de limpar. Além disso, por serem modulares, você pode movê-los de lugar, combiná-los ou mudar a disposição quando precisar, algo que não dá para fazer com divisórias tradicionais de madeira ou plástico rígido. E o melhor de tudo, esse truque custa quase nada. Você pode conseguir pedaços de tubo de PVC em lojas de material de construção, mercados de pulgas ou até em obras, onde sobram pedaços. Só precisa de um serrote para cortá-los e pronto. É uma solução reciclável, prática e tão funcional que, quando você começa a aplicar em uma gaveta, acaba querendo fazer em todas. É daquelas ideias que mostram que você não precisa de mais espaço, basta aproveitar com inteligência o espaço que já tem. A 10ª e última técnica é, sem dúvida, uma das mais eficazes e menos conhecidas: as gavetas embaixo do sofá. E não estou falando de comprar um sofá com baú embutido, que costuma ser caro e nem sempre prático, mas sim de uma solução muito mais simples, econômica e funcional. A ideia é aproveitar o espaço morto que fica justamente embaixo do sofá. Se você é como muita gente, provavelmente esse espaço está vazio, esquecido ou só acumula poeira. Mas você pode transformá-lo em um depósito secreto e prático com apenas algumas caixas, um pouco de criatividade e algumas rodinhas. Primeiro, procure caixas de madeira ou plástico que sejam finas e compridas o suficiente para caber embaixo do seu sofá. Podem ser caixas simples, como as de guardar sapatos, ou maiores, se houver mais espaço. O importante é que sejam leves e fáceis de mover. O próximo passo é instalar rodinhas nas caixas. Você pode comprar rodinhas pequenas, daquelas usadas em móveis, e fixá-las nos 4 cantos de cada caixa. As rodinhas permitem que as caixas deslizem com facilidade, sem você precisar se agachar ou fazer esforço extra para pegar o que estiver guardado. Assim, você pode puxar e empurrar as caixas sempre que precisar. E o que dá para guardar nessas gavetas secretas? Muita coisa. Esse é o truque. A chave está em armazenar o que você mais usa, mas que não precisa ficar à vista. Cobertores, almofadas extras, controles remotos, brinquedos das crianças, cabos, carregadores, livros e até revistas que você quer manter por perto, mas sem ocupar espaço visível na sala. Além disso, se seu sofá tiver almofadas grandes ou estofadas,
O espaço embaixo costuma ser ideal para esse tipo de armazenamento, porque fica fácil de esconder. Ninguém vai saber que ali embaixo tem um pequeno depósito de itens essenciais que não precisam ficar espalhados ou à mostra. Esse truque não é só ideal para a sala de estar, mas também para quartos pequenos ou apartamentos onde cada cantinho conta. Dá para guardar coisas que você usa de vez em quando, como cobertores de inverno, tapetes extras ou até roupa de cama reserva. Também é perfeito para quartos infantis. Você pode esconder brinquedos, bichinhos de pelúcia e livros, mantendo tudo organizado sem ocupar espaço em prateleiras ou no chão. E mais, se usar caixas de madeira, pode pintá-las ou decorá-las para combinar com o estilo da sua sala. Se preferir algo mais discreto, as caixas de plástico opacas também funcionam bem e ficam totalmente camufladas embaixo do sofá. E o melhor de tudo é que esse tipo de armazenamento é completamente acessível. Você não precisa investir em um móvel especial nem fazer reformas. Com algumas caixas simples e rodinhas, você tem uma solução de armazenamento que aproveita um espaço que normalmente fica desperdiçado. E o mais legal, tudo fica fora de vista, fora do caminho, mas à mão quando precisar. Esse pequeno truque é um daqueles que não só economiza espaço, mas também ajuda a manter sua casa organizada e com um visual limpo e arrumado, algo essencial quando se tem uma casa pequena. Se você gostou de alguma dessas técnicas, me conta nos comentários qual delas você vai tentar primeiro. Eu adoraria saber qual dessas ideias fez você pensar: eu preciso disso agora. E se você conhece alguém que mora em um espaço pequeno e vive lutando com a falta de espaço, já sabe, compartilha esse vídeo. Vai que alguma dessas ideias muda a vida dessa pessoa. Às vezes, um pequeno truque de organização é tudo o que a gente precisa para transformar uma casa apertada em um lar muito mais funcional e espaçoso. Obrigado por ficar até o final. Não esquece de deixar seu like se gostou do vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ativar o sininho para não perder mais ideias como essas. A gente se vê no próximo vídeo, com mais truques e dicas para deixar sua casa mais organizada e eficiente. Até a próxima!